O que é destaque nesta edição? 4,7% dos candidatos deixaram de fazer prova do CIS da Universidade Estadual. Classificação final será divulgada no dia 30. Moradores reclamam e vereador se acorrenta para protestar contra a falta de ambulâncias no Hospital de Iranduba. Greve de 24 horas dos analistas tributários paralisa serviços da Receita Federal nesta quarta-feira. Taxa extra na conta de luz subirá mais de 40% em novembro. Alta da bandeira vermelha é considerada escandalosa. Dia D para Temer. Câmara vota hoje segunda denúncia contra o presidente e ministros. Base vê vitória enquanto a oposição ameaça esvaziar o plenário. No STF, Marco Aurélio negou o pedido para suspender a votação. Conselho de Ética do Senado arquiva pedido para caçar Aécio Neves. Estados Unidos voltam a receber refugiados. Trump suspendeu medida que paralisou chegada de imigrantes no país. Rússia aumenta gastos em 1,95 bilhão e orçamento da Copa atinge 38,25 bilhões de reais. Corpo de universitária que estava desaparecida é encontrada em área de mata no Santa Etelvina. Ela foi estuprada e morta a golpes de faca. É o Jornal da Manhã que está começando. 5:48. Rádios que integram a maior rede de notícias do Amazonas. Panorama FM em Itacoatiara. Alternativa Alvarães. Boiúna em Boa Vista do Ramos. Nova FM Nova Olinda do Norte. Rio Madeira de Manicoré. Altazes FM em Altazes. Palmeira FM em Manacapuru. Vale do Rio Madeira Humaitá. Nova Luz FM de Canutama. Anamã FM em Anamã. Maraã FM de Maraã. Caboclo FM Altazes. Urucará FM de Urucará. Comunitária Urucurituba. Independência Maués. Urucurituba FM em Urucurituba. Tupã, eu e você, Boca do Acre. Tucunaré Ianuri FM Ianuri. Iranduba.net. Gospel 7 Manacapuru. Web Rádio Circuito FM Altazes. 5:49. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Manaus amanhece de tempo instável e o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais fala de muitas nuvens com curtas aberturas e pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoada a qualquer hora do dia, com a temperatura não devendo ultrapassar os 31 graus. O Clima Tempo diz que é de 80% a probabilidade de chover 18 milímetros e confirma a previsão do CPTEC INPE de 31 graus de temperatura máxima. 24 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, com 89% de umidade no ar. O vento já soprou mais forte durante a madrugada, mas agora é de 6 km/h. Hoje é quarta-feira, 25 de outubro. Chegamos aos 298 dias do ano e faltam 67 para terminar 2017. É dia de São Gaudêncio. Comemoramos também o dia do sapateiro, o dia do dentista, dia da saúde dentária e o dia da democracia. Mesmo em meio a muitas nuvens e com grande fluxo de passageiros em seus terminais de embarque e desembarque, o aeroporto Eduardo Gomes opera normalmente neste início de manhã. Datas e fatos. O que conta a história? 1636. João Maurício de Nassau parte do pouso de Texel em direção ao Brasil. 1936. Adolf Hitler assina aliança com o ditador italiano fascista Benito Mussolini. 1926. Morre Felipe Pinel, que revolucionou o tratamento psiquiátrico. 1942, Segunda Guerra Mundial, prisioneiros judeus são deportados da Noruega para Auschwitz. 1949, o quadrimotor da Havilland Comet, primeiro avião comercial propulsionado por motores a jato, realiza um voo de prova Londres, Trípoli, Londres em 6 horas e 36 minutos, 2 vezes mais rápido que os aviões convencionais. 1969, o general Médici é eleito presidente do Brasil. Agora 5 horas e 51 minutos em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Acabou a festa. Apagadas as 348 velas e depois de cantar o parabéns para Manaus, a cidade volta à sua rotina,
com bancos, escolas, repartições públicas federais do estado e do município reabrindo nos seus horários de costume. O comércio em geral e os shoppings da cidade também reabrem a partir das 9 horas. Mais de 70 mil pessoas participaram da 20ª edição do Boi Manaus, evento que integra o calendário de comemorações do aniversário da capital amazonense. Apesar da animação e quantidade de atrações, o público este ano foi menor que na edição de 2016. Em 2007, o registro de público foi de 200 mil pessoas em cada dia de evento. Vale lembrar que naquela época havia 3 dias de festa. Na noite de ontem, as últimas atrações do Boi Manaus passaram pela Orla da Ponta Negra. No trio elétrico que percorreu a Coronel Teixeira, passaram cantores como Arlindo Júnior, Davi Assayag, do Caprichoso, Israel Paulaim e Tony Medeiros, do Garantido. 5h52 em Manaus, muita festa ontem, também na segunda-feira, e Peregrini, muita movimentação nos prontos-socorros da cidade. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo, até que não, né? Nós ficamos aí naquele número já do cotidiano, aqueles números que nós estamos acostumados a encontrar nos prontos-socorros, e não houve nenhum tipo de aumento não, Paulo. Foi tranquilo então, relativamente calmo, né, Peregrini? A não ser aquelas pessoas com outros tipos de atendimento que não por violência. Pois é. Né, a polícia aí fez barreiras, a gente sempre também, quando tem assim uma festa prolongada, a gente se depara com acidentes de trânsito, geralmente até com morte, né, Paulo? Dessa vez não, nós não tivemos nenhuma morte no trânsito aí durante todo o feriadão. A saída da cidade também não foi das maiores, não é, Alberto Peregrini? Não, Paulo, nas barreiras ontem nós passamos e nas barreiras não tinha nenhum tipo de movimentação maior. Onde nós tivemos aí um número maior, mais expressivo, foi na ponte sobre o Rio Negro, que nós tivemos aí uma movimentação como se fosse um dia de sábado, Paulo. Peregrini, tivemos uma morte no trânsito ontem de manhã, uma senhora foi morta lá no Aleixo, foi isso? Paulo, deu problema aqui no retorno, por favor? Uma senhora morreu ontem atropelada lá na André Araújo. Pois é, Paulo, teve esse atropelamento, né? Ela foi primeiramente ainda no hospital, mas infelizmente veio a falecer. Nós temos também uma outra situação, de um atropelamento também que houve no último domingo, quando uma pessoa está gravemente internada ainda no hospital. Trata-se de uma criança de apenas 4 anos de idade. Uma universitária estava já desaparecida já há alguns dias e lamentavelmente o corpo dela foi encontrado em área de mata no bairro de Santa Etelvina. Essa moça foi estuprada e foi depois morta a golpes de faca, Peregrini. Pois é, Paulo, ela estava desaparecida desde o último sábado, quando saiu para uma festa, deixou o celular em casa e disse para a mãe que só voltaria no domingo, que ia se encontrar com as amigas, ia ficar por lá e ia ficar com as amigas. Daí, Paulo, ela desapareceu, não houve mais nenhum tipo de contato e, infelizmente, o corpo foi encontrado ontem numa área de mata lá no Santa Etelvina. Trata-se da estudante estudante universitária, a Sara Ferreira dos Santos, de apenas 20 anos de idade. Peregrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu durante a noite, as primeiras notícias da manhã de hoje. Bom trabalho para ti. Muito bem, Paulo Guerra, daqui a pouco a gente vai voltar sim com essas e outras informações. Vamos trazer informações aí de pronto-socorro. Já passamos em 2, faltando chegar ainda no 28 de agosto. A movimentação a gente pode classificar como tranquila, mas nós temos sim alguns casos, Paulo Guerra, que relataremos daqui a pouquinho dentro do nosso noticiário policial. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Manaus e da Unidade Gestora de Projetos Especiais fez levantamento da situação real dos andamentos das obras do Programa de Saneamento dos Igarapés de Manaus, o Prosai-Maués, nesta terça-feira. O projeto executado pelo governo do Amazonas por meio de financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento BID prevê retirada de famílias de áreas de risco, construção de parques, áreas de convivência e revitalização de lagoas. O secretário estadual de Infraestrutura, Oswaldo Said, disse que a construtora responsável pela execução das obras, lideranças comunitárias e representantes do município foram reunidos por ele. E a comitiva que se deslocou à cidade foi formada por engenheiros e técnicos com experiência no programa de revitalização social e ambiental dos Igarapés de Manaus.
Agora chegou a vez dos ramais e vicinais. Por volta de 38, localizados ao longo de 17 municípios, começaram a ser revitalizados pelo governo do Amazonas. Serão feitos serviços de terraplenagem, drenagem e pavimentação. O objetivo das obras é dar celeridade ao escoamento da produção proveniente da piscicultura e da fruticultura. Os investimentos para a infraestrutura vêm sendo recebidos pelos municípios de Itacoatiara, Itapiranga, São Sebastião do Atumã, Altazes, Borba, Anamã, Nuri, Careiro, Castanho, Envira, Guajará, Ipixuna, Iranduba, Manaquiri, Rio Preto da Eva e Tabatinga. 5:57. A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, Sejusc, informou que excepcionalmente nesta quarta-feira vai dobrar a quantidade de atendimentos dos serviços referentes à emissão de documentos como RG e CPF ao Seguro-Desemprego e ao Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, realizados na unidade do pronto atendimento ao cidadão, na Compensa. O objetivo é atender aos cidadãos que estavam com agendamento marcado para segunda-feira e que não foram atendidos devido à ocorrência de furto na unidade durante a madrugada daquele dia, bem como manter os atendimentos das pessoas agendadas para a quarta-feira. 5:57 em Manaus, espaço para uma nota de falecimento. A família daquela que em vida se chamou Felisbela de Moura Nogueira está avisando aos demais parentes e amigos seu falecimento ocorrido na manhã de ontem. Seu corpo está sendo velado na funerária Canaã da Major Gabriel e seu sepultamento será realizado às 11 horas de hoje no cemitério Parque Manaus. Noticiamos o falecimento de Felisbela de Moura Nogueira. Atenção para este convite. A diretoria da SBS Cesal convida todos os associados legalizados quites com suas obrigações sociais e dependentes devidamente registrados para participarem da festa do Dia do Funcionário Público, que será realizada no dia 9 de novembro, quinta-feira à noite, na Simpol, próxima sede da Suzan. Informações 3663-7712 ou pelo WhatsApp 982050055. E avisa que só poderão participar da festa sócios quites com seus débitos conforme o Estatuto Social, informativos e convites. SBS Cesal, levando entretenimento aos sócios e parabenizando a todos os funcionários públicos. Atenciosamente, doutora Maria José, a doutora Zezé, presidente da SBS Cesal. 5:59 em Manaus. Serviços de som que integram a maior rede de notícias do estado. Voz 6 Irmãos, Porto de São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus no distrito de Sampaio, Altazes. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri, Josivan, Beruri. Show dos bairros Altazes. Voz Web Rádio em Maués. Voz da Esperança, Cajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Inhamundá.web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, Vila do Jacaré. Voz Amiga Lago do Limão. Cultura, repartimento do Tuiué. Big Bom, Iranduba. Comunitária Anhanguera. Voz do Canumã, distrito de Borba e Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramos. Nesta quarta-feira, atendendo a uma determinação do governador Amazonino Mendes, a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CEPED, em parceria com a Secretaria de Estado da Segurança Pública e a Ouvidoria Geral do Estado, retoma o serviço de emissão da primeira e segunda vias da carteira de identidade CPF para pessoas com deficiência e seus familiares. A CEPED está localizada na Avenida Mário Ipiranga Monteiro, no bairro de Adrianópolis. O horário de atendimento para emissão dos documentos é das 8 às 10 horas. Temos informações do sudoeste do estado. Repórter Hélio Ramos, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, amigo da Difusora. O tempo aqui na região, Paulo, tem chovido bastante, principalmente aqui na área do Vale do Juruá, aqui no sudoeste do estado do Amazonas, aqui na área fronteiriça com o estado do Acre. O tempo úmido, muita chuva, ventos fortes, raios, trovões, nuvens carregadas. Tem sido assim, Paulo, na maioria das cidades aqui da região. O início do inverno. Ontem, por exemplo, choveu o dia todo aqui na região. Pancadas de chuva no decorrer do dia, à noite, mais chuva, que dura até a noite toda e entra pelo dia. Choveu pela madrugada e já está o tempo fechado, nubladas, nuvens carregadas, pronto para chover, Paulo, aqui na região. Está facilitando a questão da fartura do pescado, aparecendo muito nas feiras e mercados, é uma coisa boa, e também aumentando o nível das águas do Rio Juruá, facilitando a navegação aqui na região. Tem dado muita água no Rio Juruá, uma coisa boa, Paulo. Para fechar, não saindo do assunto, mas também
Algo que não é muito bom por aqui, Paulo, que tem sido a questão da telefonia, né? Não é nenhuma novidade, apenas nenhum dos telefones públicos, orelhões, de todas as cidades aqui da Calha do Juruá, eles não funcionam definitivamente. Isso foi dito há diversas vezes aqui na JDM, outras vezes, diversas vezes, como já disse, e o assunto continua ocorrendo, o problema é o mesmo. Isso passou a ocorrer após a Anatel aplicar a multa na Oi, que fornece os serviços gratuitamente, obrigada a fornecer serviços gratuitamente. Apenas serve de enfeites, orelhões. Aliás, Paulo, nem isso. Haja visto que eles estão todos sucateados, velhos e caindo aos pedaços. Portanto, orelhões não funcionam em nenhuma cidade aqui da Calha do Juruá. Para não sair do assunto, para fechar, Paulo, agora ainda na telefonia, só que agora móvel, celular da Claro, da Vivo, da TIM, nenhuma outra empresa, elas não conseguem levar aos moradores aqui da região, dos municípios de Guajará, Ipixuna, Envira, Ilunepé, Itamaraty, Caravari, não conseguem levar um serviço de qualidade. São os campeões de reclamação e não se consegue uma ligação, principalmente aqui dentro do município. Então, o pessoal da Oi, da Claro e da TIM passar nos municípios da região, que tem mais problema, Ilunepé e Caravari são as duas maiores cidades aqui da região. Volta a Manaus, Hélio Ramos ao vivo, informações da Calha do Juruá, sudoeste do estado, para o Jornal da Manhã. Bom dia, Paulo. 6h07 em Manaus. O governo do estado e a Universidade Federal do Amazonas pretendem ampliar a oferta de vagas e de serviços nos hospitais universitários do Amazonas. A estratégia foi discutida em reunião com o novo secretário estadual de saúde, Francisco Deodato, o reitor da UFAM, Silvio Puga, e a direção dos hospitais universitários Getúlio Vargas e Francisca Mendes. Falta de ambulâncias no hospital de Iranduba dificulta o atendimento de pacientes em estado de urgência e emergência. A reportagem é de J. Rai. A falta de ambulâncias no Hospital Hilda Freire, que é administrado pela Suzam, a Secretaria de Estado da Saúde, tem causado transtornos e motivado sucessivas reclamações por parte de quem precisa do serviço. Este ano, 2 ambulâncias da Prefeitura de Iranduba, que estavam a serviço do hospital, tiveram problemas mecânicos. E uma Kombi utilizada para o transporte de pacientes até Manaus também está quebrada. No momento, quem está servindo a unidade é uma van cedida pela colônia de pescadores do município, que é presidida pelo vice-prefeito Eduardo Cavalcante. O prefeito Francisco Gomes, o Chico Doido, informou que já está pleiteando junto ao governador Amazonino Mendes as soluções para a falta de ambulâncias e para outras demandas locais. Por seu turno, o vereador George Reis, do PV, iniciou um protesto na tarde de ontem com os braços amarrados por uma corrente que está presa a uma das colunas do hospital. Ele cobra ambulâncias para aquele nosocômio. Na noite de ontem, a secretária de saúde de Iranduba, a professora Rose Eblin, esclareceu que a falta de ambulâncias não é culpa da administração municipal. O hospital de Iranduba ainda não é municipalizado. A administração é de responsabilidade do Estado. Nossa atribuição é atenção básica. Seria responsabilidade se utilizássemos as verbas que são destinadas à atenção primária para atender ou manter a média complexidade. A secretária Rose Eblin, no entanto, se disse otimista em relação ao novo governo capitaneado por Amazonino Mendes. Nosso governador amazonino assumiu o governo há menos de um mês e é óbvio que não teve tempo hábil para resolver os inúmeros problemas do Estado. O Dr. Francisco Deodato, com toda certeza, já está trabalhando nesse sentido. Professora Rose Eblin também informou que há um projeto tramitando no Ministério da Saúde com vistas à aquisição de 5 ambulâncias para o município de Iranduba. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. Rai. 6h10 em Manaus. STF determina a suspensão nacional de processos sobre revisão anual de servidores públicos. Quem tem os detalhes é Storni Júnior. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratam de revisão geral anual da remuneração de servidores públicos. A decisão foi tomada nos autos do recurso extraordinário que teve repercussão geral reconhecida
pelo plenário virtual. O recurso extraordinário foi ajuizado pelo governo de Roraima contra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado, que julgou procedente pedido de um servidor, concedendo a revisão geral anual de 5% referente ao ano de 2003. O tema em debate no recurso é por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem a correspondente dotação na lei orçamentária do respectivo ano. Ao analisar questão de ordem no recurso extraordinário, lembrou o ministro Alexandre de Moraes, o plenário do Supremo concluiu que nos recursos extraordinários, com repercussão geral reconhecida, o relator pode sobrestar todas as demais causas sobre questão idêntica, com base no artigo 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. A decisão determina a suspensão nacional das causas que apresentem questão idêntica à tratada no recurso extraordinário. As demandas em fase instrutória podem prosseguir até a conclusão para a sentença, ficando autorizada a resolução dos processos, desde que sem exame de mérito, concluiu o ministro Alexandre de Moraes. Com informações do STF, reportagem Storni Júnior. 6h11 em Manaus. O Jornal da Manhã vai a Manacapuru, onde está o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. O Conselho Municipal de Educação de Manacapuru está logo mais a partir das 7h desta quarta-feira dirigindo-se à zona rural do município para uma visita técnica às escolas ribeirinhas em cumprimento ao calendário anual de visitas. O vereador Nathanael Nogueira, do PSC, membro do Conselho, acompanha a comitiva e fala do objetivo da viagem. Na verdade, nós estamos saindo daqui a pouco rumo à zona ribeirinha, como você falou, visitar as escolas municipais de Marquês, de Barbacena, ali no Cabaleana, Monte Sião, no Supiá, Andrade Diniz e no final Lima Bernardo aqui na Costa do Pesqueiro. É uma visita de rotina, mas que o Conselho de Educação faz em parceria com os outros parceiros, tipo o Corpo de Bombeiro, que vai verificar a questão física dos prédios onde estão funcionando as nossas escolas, outros conselhos ligados à educação também, da merenda escolar. Então, é um trabalho de rotina que nós estamos atendendo uma agenda do Conselho de Educação, dizendo que o Conselho tem prestado um relevante serviço, principalmente para a comunidade escolar, contribuindo com o município para a questão da qualidade de ensino do nosso povo e principalmente dos nossos irmãos que moram na zona rural. Além do vereador Nathanael Nogueira, acompanha a comitiva o vereador Robson de Souza Nogueira, que também é membro do Conselho. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zegdeg. 6h13 em Manaus. O Centro de Integração Amigas da Mama e a Rede Feminina de Combate ao Câncer do Amazonas realizam hoje na Ponta Negra a Caminhada das Vitoriosas, evento que encerra a campanha Outubro Rosa no estado. A ação conta com o apoio da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, a Fundação SECOM, unidade vinculada à Secretaria do Estado da Saúde e da Prefeitura de Manaus, através do Fundo Manaus Solidária. A expectativa é que um público de pelo menos 1.000 pessoas participe da programação. Em Manaus, o evento acontece a partir das 17h30 em frente ao anfiteatro, com a participação de diversos movimentos sociais, além da Liga Amazonense contra o Câncer. Vamos às informações das ruas da cidade. Alberto Pellegrini, alguma alteração com os ônibus? Muito bem, Paulo Guerra, ainda não, mas se desenha, isso sim, Paulo, uma reunião aqui dos cooperados, dos presidentes de cooperativa, do transporte alternativo que roda na zona norte e leste da cidade, estão reunidos por aqui, Paulo. O detalhe é o seguinte, é que a bilhetagem está dando problema de novo, né? O bilhete que já sai pago, já entra o dinheiro, praticamente assim podemos dizer, o Sinetran, e o Sinetran já tem um tempo que não repassa essa verba para os motoristas, para os cooperados do transporte alternativo. É isso aí, o Vinícius Mineiro, que está por aqui com a gente, que é um dos representantes da categoria, fala dessa situação. Bom dia, Mineiro. Bom dia, Paulo Guerra. Bom dia a todos os ouvintes da difusora. A questão aqui é muito delicada, porque nós estamos praticamente com 4 semanas sem receber o repasse do Sinetran. Para todo mundo entender rapidamente, nós temos um contrato com o Sinetran que tem que pagar de 72 em 72 horas. Esse dinheiro é que nós trabalhamos, entra para o Sinetran, eles retiram 6% para administrar os sistemas e a obrigação deles é passar o restante para as cooperativas. Com isso, eles estão com 4 semanas que não repassam.
Nós procuramos o Paulette e o César Tadeu no Sinetran, eles disseram que não tem dinheiro, que a prefeitura não está fazendo um repasse para eles. Mas nós não temos nada a ver com a prefeitura e o Paulette, porque o dinheiro é nosso. E a prefeitura já repassou 2 milhões, agora recente, para o Sinetran. Eles não repassam porque não querem. Na verdade, eles estão querendo que a gente faça uma revolução aqui, faça um tumulto para fazer uma paralisação geral, para queimar a imagem do prefeito, para colocar a gente contra o prefeito. E nós temos um diálogo aberto com o prefeito. Ele falou que vai resolver a situação e o Sinetran está botando o pé na parede e não quer pagar. E as cooperativas não têm mais diesel para trabalhar. Nós não temos mais condições de trabalhar. Estamos com as prestações dos ônibus atrasados, nosso boleto está atrasado, nossos compromissos. Então nós pedimos aqui o apoio do prefeito, que estiver ouvindo nesse momento, que nos ajude, porque nós vamos ter uma reunião geral agora com o sistema e vamos ver qual a decisão que nós vamos tomar, o que nós vamos fazer. Parar o sistema nós não queremos parar, mas nós não temos mais condições de trabalhar. Essa é a situação. Tá certo. Então tá aí, Paulo Guerra, ouvimos aí o pessoal do transporte alternativo e eles são enfáticos, foi muito claro em dizer que o problema dele não é com a prefeitura, e sim com o Sinetran. Exatamente, o Sinetran não está pagando, eles estão querendo fazer uma queda de braço entre nós e a prefeitura, só que nós não vamos entrar no jogo do Sinetran. O prefeito vai nos ajudar nessa questão, tenho certeza. Deixa eu ver aqui. Bilu, bom dia. Bom dia. Batata, bom dia. Bom dia. Luciano, bom dia aí. Bom dia. Aí, Paulo Guerra, tá aqui o pessoal do transporte alternativo reunido na bola do Paulo. Rimar, bom dia. Bom dia. Tá todo mundo por aqui, Paulo, ligado no Jornal da Manhã, pedindo o nosso apoio e nós aqui estamos, Paulo Guerra. Jornal da Manhã, mais uma vez, trazendo informações precisas sobre o transporte coletivo da cidade e essa demanda do alternativo aí. Muita confusão com o Sinetran, sempre acontecendo, é coisa recorrente. Nesta quarta-feira, os analistas tributários da Receita Federal fazem greve de 24 horas contra a desestruturação da Receita Federal em todo o Brasil. Durante a paralisação, não serão realizados diversos serviços como atendimento aos contribuintes, emissão de certidões negativas e de irregularidade, restituição e compensação, inscrições e alterações cadastrais, regularização de débitos e pendências, orientação aos contribuintes, parcelamento de débitos, revisões de declarações, análise de processos de cobrança, atendimentos a demandas e respostas a ofícios de outros órgãos, entre outras atividades. As unidades aduaneiras dos analistas tributários também não atuam na zona primária, como portos, aeroportos e postos de fronteira. Nos serviços das alfândegas e inspetorias, como despacho de exportação, verificação de mercadorias, trânsito aduaneiro e embarque de suprimentos. Nas operações especiais de vigilância e apreensão e repressão e na verificação física de bagagens, entre outros. O presidente do Sindi Receita, Geraldo Seixas, destacou a falta de definição em relação ao acordo salarial assinado em 23 de março de 2016, que até o momento não foi cumprido pelo governo. 6:18. CNJ, certidão negativa de dívida não pode ser exigida para registros de imóvel. De forma unânime, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, decidiu que não é preciso comprovar a quitação de créditos tributários, contribuições federais e outras imposições pecuniárias compulsórias para realizar qualquer operação financeira no registro de imóveis. A decisão se deu em julgamento durante a 28ª sessão plenária virtual do Conselho, em processo proposto pela União contra a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que determinou aos cartórios de registro de imóveis do Estado Fluminense, por meio do provimento de número 41 de 2013, que deixem de cobrar de ofício certidão negativa de débito previdenciário, CND, nas operações notariais. A Advocacia Geral da União, AGU, argumentou no processo que a cobrança é obrigatória pela Lei de número 8.201 de 1991. Além disso, para a AGU, toda a averbação notarial de bem imóvel deve ser acompanhada da necessária apresentação da certidão negativa de débito, sob pena de acarretar prejuízo legal e patrimonial em razão da perda de arrecadação de tributo destinado à Previdência Social. No CNJ, o Corregedor Nacional de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, relator do processo, deu parecer de que não se pode falar em comprovação da quitação de imposições pecuniárias compulsórias para o ingresso de qualquer operação financeira no registro de imóveis, por representar uma forma oblíqua de cobrança do Estado, retirando do contribuinte o direito de livre acesso ao Poder Judiciário.
Com informações do CNJ, reportagem Storni Júnior. 6h20. A Universidade do Estado informou ontem à noite que foi concluído com total êxito o processo de aplicação das provas do Sistema de Ingresso Seriado SIS e do Vestibular 2017, acesso 2018 em Manaus e nos 61 municípios do estado. Foram registradas 78.206 inscrições para as 5.732 vagas oferecidas. A lista dos aprovados será divulgada no dia 30 de novembro no portal da UEA e na reitoria da instituição. O vestibular que foi realizado nos dias 22 e 23 de outubro, o percentual de ausentes foi de 20%. Com relação ao SIS realizado ontem, o percentual de ausentes foi de 4,74%. A classificação final dos candidatos será divulgada no dia 30 de novembro, além do edital de matrícula institucional para ingresso no primeiro semestre de 2018. A perícia médica destinada aos candidatos com deficiência ocorrerá entre os dias 4 e 15 de dezembro. O edital de matrícula institucional para os cursos com início no segundo semestre de 2018 será divulgado no dia 12 de abril. 6h21 em Manaus. Atenção para esta nota de falecimento. A família daquela que em vida se chamou Felisbela de Moura Nogueira avisa os demais parentes e amigos seu falecimento ocorrido na manhã do dia 24. E seu corpo está sendo velado na funerária Canaã da Major Gabriel, número 1833, e seu sepultamento será realizado às 11 horas no cemitério Parque Manaus no dia 25. Polícia. O que aconteceu na noite, na madrugada e nas últimas horas na cidade de Alberto Peregrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo Guerra no pronto-socorro, 28 de agosto, uma movimentação considerada das mais tranquilas durante a noite e madrugada. Pense no feriadão tranquilo, assim foi o plantão no 28 de agosto. Mas ainda assim, Paulo Guerra, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Ele apanhou com um cano de ferro nas costas. As informações dão conta de que ele apanhou do próprio enteado. Paulo Guerra, assim, ele conheceu uma senhora, só que essa senhora já vinha com kit, né? Com 2 filhos, um de 16, outro de 19 anos. E eles não gostavam, tinham ciúme de mamãe, até ele não podia dormir lá. Só que ele deu uma de audacioso, se trancou no quarto com mamãe e os filhos não gostaram. Quando ele saiu, ele veio de lá, Paulo, com o cabelo assanhado, tinha acabado de se entregar aos desfrutes e às saliências. Quando saiu do quarto, foi agredido com uma barra de ferro nas costas. As informações dão conta de que, perguntado no pronto-socorro se ele queria denunciar alguém, ele disse que não e também que acabou o amor. Os filhos não deixam mamãe ser feliz nos braços de um belo rapaz. Isso aconteceu no bairro de Petrópolis, quando esse homem apanhou e apanhou muito de filhos enciumados. Pronto, socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade, por causa de uma bananeira. A peia comeu no bairro João Paulo. 2 vizinhos se degladiaram, brigaram por causa de uma bananeira. Um cacho de banana ficou arriado pro lado do quintal do vizinho. O vizinho achou que a banana era dele, porque a bananeira é de um vizinho, só que o cacho deu depois da cerca, do lado do outro vizinho. O outro vizinho, que não plantou a bananeira nem nada, foi lá e pegou o cacho de banana. Rapaz, a briga aconteceu, a peia comeu e um deles deu entrada no pronto-socorro com vários hematomas de pauladas pelo corpo. A bananeira acabou em briga. Um vai ser levado à delegacia para prestar depoimento, um foi para o pronto-socorro e a bananeira, que não tinha culpa de nada, foi cortada. Pronto-socorro Platão Araújo. No pronto-socorro Platão Araújo deu entrada uma mulher de aproximadamente 32 anos de idade. Ela não permitiu que se identificasse para a imprensa, mas o detalhe é o seguinte: as 2 mulheres brigaram por causa de macumba. As informações dão conta de que as 2 vizinhas, uma delas durante a madrugada estava levando uma vela
preta, outra vermelha, amarrada em um laço e acendeu na calçada da vizinha. A vizinha entendeu que aquilo fosse uma macumba séria para tomar o marido dela, Paulo Guerra. As duas foram pra peia e a macumbeira acabou apanhando. Ela, a macumbeira que a gente chama também de cavalo, né? Quando recebe aquele pai de santo e tal, aquela coisa, é chamado de cavalo. Esse cavalo, essa senhora já não aguentava mais o tranco e acabou apanhando, mas ela promete colocar um sapo na barriga da outra vizinha através de macumba. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, lamentável. Uma monstruosidade aconteceu no bairro de Santa Etelvina e tudo aconteceu assim. Era noite de sábado, no último sábado passado. Uma jovem universitária resolveu ir para uma festa. Ela disse à mãe dela: mamãe, vou à festa, vou deixar o celular e só volto no domingo. A estudante Sara Ferreira saía de casa, ela que tinha apenas 20 anos de idade, e foi em busca de diversão. Paulo Guerra, dessa festa, ela não retornou mais. Daí em diante começou as buscas e o desespero da família para procurar saber onde estava a jovem Sara, uma jovem universitária muito bonita que havia desaparecido. E ontem, Paulo Guerra, infelizmente, veio a notícia do pior. O pior havia acontecido. O corpo de Sara foi encontrado em uma área de mata no bairro de Santa Etelvina, com várias perfurações a facas pelo corpo, e também ela foi estuprada. Ela recebeu aí, ela foi vítima de violência sexual. O corpo já estava em avançado estado de decomposição e encontra-se até o presente momento na sede do Instituto Médico Legal. A moça já estava em muitos cartazes, nas redes sociais também era feita uma campanha para quem soubesse do paradeiro da jovem universitária Sara, que infelizmente apareceu apenas o corpo com sinais aí de violência de todo tipo, e infelizmente a gente noticia aí a morte da Sara Ferreira, de apenas 20 anos de idade. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 87 exames de corpo de delito. Paulo Guerra, dentre eles, 2 pessoas que brigavam, havia R$20 no chão. Aí 2 pessoas viram na mesma hora. Um foi pegar e pegou na frente do outro, a cédula rasgou, daí começou uma briga. Essa briga acabou em muita pancadaria e um homem que deu entrada, vítima de agressão física com vários hematomas pelo corpo por causa de R$20. Tudo isso aconteceu no bairro do Japim, ali próximo ao conjunto Atílio Andreasa. Parece que o negócio não está fácil naquela área. É contigo, Paulo Guerra. Loteria. A Lotomania concurso 1808 acumulou 19 acertos e 5 apostas, R$39.570,96 para cada um. Dezenas sorteadas 01, 08, 13, 18, 27, 38, 39, 41, 43, 49, 50, 52, 57, 61, 66, 67, 73, 80 84 e 91. A quina saiu para um apostador do Rio de Janeiro que vai receber mais de R$2.700.000. Ele acertou as dezenas 02, 26, 52, 54 e 58. A Time Mania concurso 1098 já está acumulado em R$16,5 milhões. O time do coração ontem foi o Palmas do Tocantins.
As dezenas sorteadas 01, 04, 19, 25, 37, 45 e 62. 6 horas e 36 minutos. Esportes. A terça-feira foi de muito futebol. Na Série B, Juventude e Náutico empataram em 0-0. O Paraná derrotou o Vila Nova 1-0. No futebol internacional pela Copa do Rei na Espanha, o Barcelona fez 3-0 sobre o Real Múrcia e o Betis derrotou o Cádiz por 2-1. Pela Libertadores, o River Plate venceu o Lanús 1-0. Principais jogos de hoje: Mundial Sub-17 semifinal às 9h30, Brasil e Inglaterra. Copa Sul-Americana, quartas e final. Às 21h45 no horário de Brasília, Fluminense e Flamengo. Libertadores semifinal. No mesmo horário, Barcelona do Equador e Grêmio de Porto Alegre. 6 horas e 37 minutos em Manaus. Em meio à votação da denúncia contra Temer, o Copom se reuniu hoje à tarde para definir a taxa básica de juros. A estimativa de analistas do mercado é de que a Selic será reduzida dos atuais 8,25% para 7,5% ao ano. Com o recuo da taxa básica de juros, o rendimento da poupança também deve ficar menor a partir desta quinta-feira. A ANEEL eleva a cobrança máxima da bandeira tarifária de R$3,50 para R$5 a cada 100 kW. Reajuste de 42,8% do patamar 2 da bandeira vermelha valerá já para o mês de novembro. A proposta da ANEEL, no entanto, também passará por consulta pública, onde pode ser alterada. Este aumento não deverá acontecer no Amazonas. O presidente da República, Michel Temer, sancionou ontem o projeto de lei que permite o parcelamento com descontos de dívidas com a União, tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas. O projeto teve origem na medida provisória do Refis, a medida provisória 783/2017. O texto foi sancionado com vetos e foi publicado hoje no Diário Oficial da União. Na Venezuela, o parlamento controlado pela oposição ao governo criticou ontem a cerimônia de posse de 4 governadores opositores na Assembleia Nacional Constituinte, composta apenas por chavistas e considerada como ilegal por boa parte da comunidade internacional. Depois de um debate que contou apenas com a participação de opositores, o parlamento aprovou uma moção para rejeitar e desconhecer qualquer tipo de subordinação por parte de autoridades eleitas à ilegítima Assembleia Nacional Constituinte e reiterar que a única voz do povo é a Assembleia Nacional. Após incêndios florestais, calor na Califórnia supera recorde de 108 anos e chega a 40 graus. Onda de calor chega quando a Califórnia ainda se recupera dos incêndios florestais que devastaram a região norte do estado, deixando mais de 40 mortos e elevados danos materiais. O governo da Rússia publicou um decreto no qual aumenta em 510 milhões de euros, 1,95 bilhão, o orçamento do país para a organização da Copa do Mundo de 2018. Sendo assim, o orçamento da organização do Mundial passa de 9,5 bilhões de euros, cerca de 36,3 bilhões de reais, para 10 bilhões, ou 38,5 bilhões de reais, um aumento de 5,4%, segundo o decreto que supera os gastos com o Mundial do Brasil, cuja conta chegou a 25,5 bilhões, dos quais 8 bilhões em estádios, segundo o TCU. O que o mundo inteiro esperava foi confirmado hoje. Xi Jinping foi confirmado como presidente da China pelos próximos 5 anos. Ele também é o secretário-geral do Partido Comunista Chinês e o líder da Comissão Militar Central, o chefe das Forças Armadas. O presidente da China também apresentou hoje os 5 novos membros do Comitê Permanente do Politburo, órgão que constitui a cúpula da liderança do partido e do país. Além de Xi e do primeiro-ministro Li Keqiang, que seguem no órgão, os novos integrantes são Li Zhangshu, Wang Yang, Wang Hunin, Zhao Liji e Han Zheng. Pelo menos 10 agentes das forças do governo da Síria, alguns deles estrangeiros, morreram ontem à noite e 8 ficaram feridos por causa de um atentado do grupo Estado Islâmico na cidade de Maiadin, no noroeste do país. As informações foram divulgadas hoje pelo Observatório Sírio de Direitos Humanos. A organização não governamental disse que os jihadistas detonaram um carro-bomba na cidade localizada na província de Deir ez-Zor. O ataque aconteceu 10 dias depois que o exército sírio e seus aliados expulsaram o Estado Islâmico de Al-Mayadin, antiga capital da província de Al-Jair, uma das divisões territoriais impostas pelos radicais das áreas que controlam. Depois de uma proibição de 4 meses, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump,
voltou a autorizar a entrada de refugiados no país. Um novo decreto republicano, porém, dificultou a autorização de requerimento de asilo de cidadãos de 11 países. O decreto emitido por Trump estabelece que durante 90 dias refugiados desses 11 países, sem citar quais são, só poderão entrar nos Estados Unidos em casos excepcionais. Neste período, o governo americano fará uma revisão para determinar a necessidade de medidas de segurança adicionais em relação a cidadãos destas nações. O novo decreto substituiu parte do polêmico veto migratório emitido por Trump em março, que expirou no início deste mês. A medida foi alvo de uma longa batalha judicial e autorizada parcialmente pela Suprema Corte dos Estados Unidos em junho. O governo alegou que a paralisação temporária tinha como objetivo dar tempo ao Departamento de Estado, Segurança Nacional e o Escritório do Diretor de Inteligência Nacional para que revisassem o processo de entrada de refugiados no país. Ministra do STF suspende portaria que altera regras de combate ao trabalho escravo. A reportagem é de Tácito Rodrigues. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu provisoriamente na tarde desta terça-feira a portaria do Ministério do Trabalho que modificava regras de combate e fiscalização do trabalho escravo. A magistrada acolheu o pedido da Rede Sustentabilidade, que solicitou a anulação dos efeitos da portaria. O partido argumentou que houve desvio de poder na edição da medida. A liminar da ministra tem efeito até o julgamento do mérito da ação pelo plenário do tribunal, que ainda não tem data para ocorrer. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, avalia que a decisão corrige um erro grave cometido pelo ministro Ronaldo Nogueira. Essa liminar é uma vitória de todos que lutam contra o trabalho escravo no Brasil, dos auditores fiscais do trabalho que fizeram uma luta de resistência até agora. A portaria, publicada no último dia 16, alterou os conceitos que devem ser usados pelos fiscais para identificar um caso de trabalho forçado, degradante e em condição análoga à escravidão, além de exigir, por exemplo, que o fiscal apresente um boletim de ocorrência junto ao seu relatório. Desde então, o texto vem sendo duramente criticado por entidades defensoras dos direitos dos trabalhadores que alegam um afrouxamento nas regras para combate ao trabalho escravo. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que pediu ao Ministério do Trabalho para revogar a medida, chegou a classificar a portaria de retrocesso. Hoje, em sessão do Ministério Público, Dodge afirmou que a portaria fere a dignidade humana e não apenas a liberdade. Reportagem Tácito Rodrigues. 6h48. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, negou ontem pedido feito por um deputado federal do PCdoB para suspender e fatiar a votação na Câmara dos Deputados sobre a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer e os ministros da Casa Civil Eliseu Padilha e da Secretaria-Geral da Presidência Moreira Franco. Na decisão, o ministro entendeu que o assunto sobre a votação deve ser tratado internamente pela Câmara. O Planalto deflagrou ontem à noite uma operação para garantir o quórum necessário de 342 deputados para iniciar a votação da denúncia contra Temer hoje. Aliados receberam o apelo do governo para garantir presença independentemente do voto. Há poucas horas do início da sessão na Câmara, que decidirá o destino na segunda denúncia contra Temer, o presidente e a oposição mexem as últimas peças do xadrez político em Brasília. Enquanto a oposição ameaça esvaziar o plenário para impedir a votação e faz nova tentativa no STF para fatiar a denúncia contra Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco, o governo tenta evitar o desgaste, garantindo o quanto antes o quórum para início, debate e votação. O resultado das investidas de ambos os lados é incerto, mas já há um custo. 687 milhões em verbas para deputados liberados só em outubro. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, afirmou que está focado em conduzir a votação da denúncia contra o presidente Michel Temer de modo a encerrá-la até a noite desta quarta-feira. 6h50 em Manaus. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quarta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Após pressão de aliados, Temer sanciona a lei que cria novo refis. Folha de São Paulo. Suspeita de febre amarela fecha outro parque e amplia vacinação em São Paulo. O Estado de São Paulo. Presidente do Conselho de Ética arquiva a representação contra Aécio Neves. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Polícia abrirá inquérito para investigar causas de incêndio na Chapada. Valor econômico. Marco Aurélio nega fatiar a votação da denúncia contra Temer. Estado de Minas. ANEEL eleva a cobrança máxima da bandeira tarifária de R$3,50 para R$5 a cada 100 quilowatts. Jornal do Comércio. Denúncia contra Temer tem que ser votada nesta quarta, afirma Maia. O Jornal do Comércio do Recife. Em Fortaleza, o Diário do Nordeste. Em política não tem amiguinho, afirma Maia sobre Temer.
0 hora, Porto Alegre. Lula entrega a Moro recibo de aluguel de imóvel investigado na Lava Jato. Edições impressas locais do Jornal do Comércio. Saída para o Pacífico fica no segundo plano. Em tempo. Polícia apreende 400 quilos de drogas. A crítica. Amazonas apontará em peso com Temer. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. E termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Tácito Rodrigues, José Alberto Zegdeg, Hélio Ramos Storni Júnior, J. Rai e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Difusora. O amor do Amazonas está no ar.